Bom, olá pessoal. Vamos lá, vamos para a correção então da sétima semana, dos exercícios que eu passei para vocês. Vamos ver então como vocês fizeram esse exercício aí. Primeiro, a página do exercício é lá na página 102. O primeiro exercício fala o seguinte: exercício número 25, determina o coeficiente angular ou declividade da reta que passa por esses pontos, certo? Bom, então só para a gente relembrar, o que seria esse coeficiente angular? Esse coeficiente angular é o valor daquele m lá, ó, certo? E existe duas maneiras de calcular esse m. Você pode calcular esse m apenas, você pode calcular esse m aqui apenas calculando a tangente de um ângulo, se tiver a tangente para calcular. No nosso caso aqui a gente não tem. Então a gente pode usar uma outra formulazinha. Qual é a outra formulazinha? Você subtrai os y's e divide pela subtração do x. Então a gente vai usar essa, tá? Então vamos ver como é que a gente fez? Olha aqui a formulazinha aqui, ó. Eu vou usar essa formulazinha aqui, bonitinho. Então, eu estou subtraindo os y dividido pela subtração dos x. Só que eu tenho que colocar na mesma ordem. Então, vamos entender aqui como é que eu fiz. Ó. Na letra A, eu estou subtraindo os y. Então, eu peguei na letra A o menos 1. Então, eu coloquei primeiro. Ó, menos 1, menos da fórmula. Aqui, ó, o menos da fórmula. E o 2, que seria o y da letra A. Então, aqui eu estou pegando na ordem. B e depois A, certo? Então, aqui embaixo também tem que ser na mesma ordem. Então, quem que eu vou pegar? O menos 3, que está no B, menos, que é da fórmula, né? Esse menos aqui é da fórmula. O outro 3, que está no A. Pronto. Se você substituir certinho, não tem erro, tá? Então, aqui em cima dá menos 3 e aqui embaixo vai dar menos 6. Sinais iguais fica positivo e eu divido aqui tudo por 3, né? Se eu dividir tudo por 3, vai dar meio, tá? Essa é a resposta. E assim eu fiz todos, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, a letra B. Eu tenho os y, então a letra B aqui, ó, eu tenho o menos 3 e o 3. O que eu fiz? Eu peguei primeiro o B, então esse aqui é o 3 do B. Pá, vamos lá, esse aqui é o 3 do B e aqui é o A. Só que o A é negativo, então ficou assim, ó, 3 menos 3, porque esse aqui é o B, né? E esse aqui é o do A. Por que menos 3? Porque menos é o da fórmula e menos 3 é o do valor do A, né? Pode olhar aqui, ó. Eu tenho o valor do A aqui, ó, do Y do A. Então, quando eu faço menos com menos, né, esse menos com esse menos vai ficar positivo. Por isso que aqui em cima ó, ficou 3 mais 3. E lá embaixo, ó, eu peguei o x, que é menos 4 do b, menos, que é da fórmula, o 2, que é do a. Por isso que ficou menos 4 menos 2. Então, isso aqui vai muito de jogo de sinal. Então, lá em cima ficou 6 e aqui embaixo menos 6. 6 dividido para 6 dá 1. Como os sinais são diferentes, fica menos 1. Tá? E assim eu fiz sucessivamente. Você só tem que tomar cuidado no seguinte: se você pegou B menos o A lá em cima, embaixo também tem que ser B menos o A, tá? As coordenadas. Não pode inverter essa ordem. E aqui, se você analisar, ó, menos 4 ficou dividido por zero. Então, isso aqui não existe, tá? Por que não existe? Porque não existe divisão por zero. Por isso que aqui eu coloquei não há resposta. Ok? E seguindo esse mesmo raciocínio, né, a gente vai analisando de um por um. Aqui a gente tem, por exemplo, a letra C, aí aqui, quando não é coeficiente angular, porque a reta é paralela ao eixo Y. É como se fosse assim, ó. Eu tenho Y, tenho X, a minha reta é assim, ó. Essa aqui seria a reta R. A reta sendo paralela a Y significa que esse M aqui, ó, que é o coeficiente angular, ele não existe, que é o caso aqui da letra C. Ok? Bom, continuando, né? Então a gente tem aí a letra D, a gente fez o mesmo processo e chegamos nesses resultados aí. Então você dá uma pausa no vídeo para vocês entenderem o porquê que ficou nesse sinal aí. Vamos partir para o próximo. O próximo exercício é o seguinte, exercício 26. Se alfa é a medida de inclinação de uma reta, e m é a sua declividade, então o coeficiente ou coeficiente angular, copie e complete a tabela. Bom, aqui é o seguinte, eu mandei vocês fazer essa tabela só para a gente completar ela. Então aqui, ó,
quando eu calculo esses ângulos, eu estou calculando, na verdade, a tangente do ângulo. Quem é esse M aqui, na verdade? Ele é a tangente, né? Quem é esse ângulo? Ele é a tangente de quem? De alfa. Então, a tangente de 0 é 0, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu montei aqui um esqueminha para a gente entender melhor, tá? Então, dá uma olhada aqui, nesse esqueminha aqui. Então, olha só. Quando você analisa aqui a tangente, a gente tem que pensar sempre o seguinte. A tangente, ela vai ter, olhando no sentido anti-horário, ela vai ter o primeiro quadrante positivo, a gente viu isso no ano passado, e o segundo negativo. Depois o terceiro é positivo e o quarto é negativo. Então os ângulos eles ficam circulando aqui, ó, nesse círculo trigonométrico. Então veja bem, o primeiro ângulo aqui em questão é do 30 graus. Esse ângulo de 30 ele vale raiz de 3 sobre 3. Quando você analisa aqui, ó, de 0 desse ponto até chegar aqui, tem quantos graus? 30 graus. Então, na hora que você vê o ângulo simétrico dele lá do outro lado, vai dar 150. Por quê? Porque falta quantos graus para chegar aqui, ó, no eixo X, que é o eixo X. Aqui falta 30 graus, né, de 0 a 30. Então, aqui também vai o quê? 30 graus. Então, 180 graus. Recua, né, 30 graus vai dar 150. Ok? O que isso significa? Que a tangente de 30, isso significa o seguinte, ó, que a tangente de 30 graus ela é igual à tangente de 150 graus. Tá? Ela é igual. Se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a de 150 também é raiz de 3 sobre 3. Mas o que diferencia um do outro? Os sinais. Ó. O 30 graus não vai estar aqui, então o 30 graus o sinal é positivo. O 150 graus ele está no segundo quadrante, então o sinal é o que? Negativo. Por isso ó, que 30 graus deu esse valor e o 150 é o mesmo valor, só que negativo. Tá? Mesma coisa com o número 1. Ó. O 1 corresponde a uma tangente de 45 graus. Quando você vai lá no seu simétrico, como é que eu encontro esse simétrico? Professor, vamos lá, vamos relembrar de novo. Ó. Quanto vale do eixo X até chegar nesse ângulo aqui? Ó? Você não percorre 45 graus, certo? Então, quando você olha esse ponto aqui, ó, esse ponto até chegar no 180, é como se ele tivesse recuado 45 graus. Então, ó, 180, quando eu recuo 45 graus, dá 135, certo? Isso significa o quê? Que a tangente de 45 é igual à tangente de 135. Se isso aqui vale 1, essa aqui também vai valer 1. Mas o que muda de um para o outro? Os sinais, ó. O sinal é positivo e a outra o sinal vai ser o quê? Negativo, porque vai depender do quadrante, ó. Esse quadrante é positivo e esse aqui é negativo. Por isso, se você olhar aqui na tabela, como é que ficou? 45 graus, a tangente é 1 e aqui é menos 1. Mesma coisa com esse aqui, ó. Raiz de 3 para 60 graus, o seu simétrico é quanto? 120. Professor, por que é 120? Porque de 0 até 60, né? De 0 até 60 tem 60 graus. Então, de 180, se eu recuar 60 graus, vai dar 120. Então, 120 e 60 tem o mesmo valor, que é raiz de 3. Mas o que diferencia um do outro? O sinal. Um é menos, o outro é mais, positivo. Por isso que a minha tabelinha ficou com esses valores. Tá? Então, você dá pausa aí no vídeo e verifica os valores, porque esses valores dessa tabela nós vamos usar nas próximas aulas, tá? Bom, continuando, a gente tem aqui agora na página 106 o exercício 27. Nesse exercício ele fala o seguinte, ó, determina a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Então, cada uma delas aqui ele me deu uma condição. Então, vamos calcular cada uma delas, olha só. Primeiro, a letra A. Ele me deu a declividade. Professor, o que é declividade? Declividade é o valor do M, tá? Então, o valor do M aqui é quanto? 4. E passa para o ponto A. Muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, essa bendita formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, a gente vai usar ela o tempo inteiro. Quem seria o Y1 e o X1? Seria esse aqui, ó. Aqui, né? Esse carinha aqui é o X1
E esse aqui é o y1. Então, o 2 e o menos 3 é o x1 e o y1. Então, é só substituir. Então, ó, no lugar do y1, eu estou colocando o menos 3. Então, menos da fórmula com menos 3 daqui, ó, vai ficar mais. E no lugar do x1, esse x1 aqui, eu estou substituindo por 2. Então, por isso que aqui vai ficar menos 2. Ó, menos x1, menos 2. E no lugar do m, que é esse m aqui que está multiplicando a fórmula, eu coloco a declividade, que seria quanto? 4. Por isso que na fórmula ficou assim, ó, quando eu vou substituir. E agora aqui, ó, é só fazer distributivo, ó. 4 vezes x, né? 4x e 4 vezes menos 2, menos 8. Pronto. Aí a minha equação na reta, ela ficou desse jeito aqui, ó. O que que eu fiz? Eu apenas passei todo mundo para um lado só, né? E igualei a zero. Aí você vai pensar o seguinte: ah, professor, mas só fazer isso? É, mas os exercícios do livro, eles não gostam de deixar o x negativo. Então, o que que eles fazem? Ele pega isso aqui e multiplica por menos 1. Para quê? Para trocar o sinal. Ou seja, o x, que era 4x negativo, ficou positivo. O y, que é positivo, ficou negativo. E o 11, que era positivo, troca o sinal, fica negativo. E aí a equação, ah, isso aqui é só estética? É obrigado a fazer isso? Não, mas se você for fazer exercícios do Enem, exercícios de algum livro, eles sempre vão colocar o x, começando com o x, e ele sempre positivo, tá? É tipo uma regrinha. Vamos para a letra B. Na letra B, a inclinação é 45 graus. Então, lembrando, ó, meu m é igual a tangente do alfa, certo? Então, isso aqui é igual a tangente de 45 graus. E a gente viu na tabelinha anterior que tangente de 45 graus é 1. Então, meu m, nesse caso, vale 1. Por isso, ó, que na letra B, na hora que eu fui colocar aqui, ó, eu coloquei, ó, vale tangente de 45, então vale 1. Eu só substituí, ó, quem é o y1 e quem é o x1. É esses dois carinhas aqui, ó, ponto P, certo? É o 4 e o número 1. Então é só substituir, ó. O y1 é 1, então fica menos 1 por causa da fórmula, e o 4 é o x1, então substituir aqui fica menos 4. Aí faz a distributiva, chego nessa conclusão, tá? Essa é a equação. Passo todo mundo para um lado só e iguala a zero, então ficou assim. Ó. Por que eu não vou mexer na equação? Porque o x já está positivo, então ele vai ficar desse jeito, tá? Ah, professor, mas como é que você passou isso aí? Eu não estou entendendo. Ó, só para a gente entender melhor. Aqui, ó, tá assim, ó, y menos 1 é igual a x menos 4. O que eu fiz foi passar esse cara para cá e esse cara também. Então fica assim, ó, x menos 4, passo y mais y, passo 1 mais 1. Aí eu igualo a quanto? A zero. Aí colocando na ordem, ó, primeiro vem o x, depois vem o y, né? Primeiro vem o x, depois vem o y e depois vem quem? Vem o menos 3, tá? Então essa aqui é a resposta. Então só para corrigir aqui, ó, aqui não é menos, aqui seria mais. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é menos, né? Porque quando eu passo esse é menos, professor, tá certo? Aqui é menos. Menos. Então é essa aqui, né? É essa aqui. Pronto. Agora tá certo. Então sempre é aconselhável colocar o quê? O x primeiro na equação, depois o y, e de preferência que esse x fique positivo. Bom, então na letra C, ele me deu agora o ponto M e diz que tem coeficiente angular zero, ou seja, o meu M vale zero. Então é só substituir na fórmula. A fórmula é a mesma. Cadê a letra C? Ah, mas a fórmula é essa aqui, ó, é a mesma. Tá? Então, o meu M lá, ó, vale zero, é o coeficiente angular. Então vamos ver por que ficou assim. Ó, imagine, eu tenho y menos y1, que é igual a m, que multiplica x menos x1. Então, quem é o meu y1? O meu y1 é o menos 5. Quem é o x1? É o menos 2. Então, aqui vai ficar assim, ó, y menos menos 5. Aqui é zero, vezes o parênteses, x menos menos 2. É isso. Aí esse menos com esse menos não fica mais, então fica assim, ó, y mais 5.
e 0 vezes um parênteses. Tudo isso aqui, ó, como estou multiplicando por 0, vai dar o quê? 0. Aí a equação da reta fica assim, ó. Aí o que que eu fiz? Eu só passei o 5 para o outro lado. Aí ficou y igual a menos 5. Aí, ó. Por isso que a resposta ficou assim, ó. Y igual a menos 5. Bom, continuando. O próximo aqui é a letra D. Na letra D ele me deu 2 pontos. Então, se ele me deu 2 pontos, a primeira coisa é achar o meu M. Aí, como é que eu acho o meu M? Jogando na formulazinha. Ó. Esse aí foi o nosso primeiro exercício. Ó. Eu vou subtrair os Y. Então, aqui eu peguei o Y de B. Então, quem é o Y de B? O Y de B é o 4, né? Menos o 1, que é o Y de A. Então, 4 menos 1, que vai dar 3. Mesma coisa assim, ó, x de B, menos 5 e menos 3, né? Porque o menos é da forma. Então, menos 5 menos 3 dá menos 8. Ó, sinais diferentes, deixa a fração negativa. Pronto. Então, achei o meu M. Agora, jogando na fórmula, que a gente jogou nas outras anteriores, né? Que é essa fórmulazinha aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai escolher qualquer uma dos pontos, ou ponto A ou ponto B. No meu caso aqui, qual que eu escolhi? Vamos ver? Aqui a fórmula é assim, ó, y menos y1 é igual a m vezes x menos x1. Então, quem é meu y1 aqui na minha resposta? É o 1. Então, quem é o 1 aqui? Ah, então eu escolhi o ponto A como referência. Então, o 1 é o y1 e o 3 é o x. Então, aqui ó, vai ficar o 3. Foi o que eu fiz, ó. Certo? Bom, agora é só fazer continha. Ó. Vamos fazer continha? Eu substituí aqui e aqui. Agora eu vou fazer distributivo. Ó. Multiplica aqui, multiplica aqui. Então, 3 vezes x, então fica 3x, ó, menos 3x vezes x, menos 3x, tá? E 3 vezes 3 vai ficar 9. Bom, eu vou só explicar direitinho o que aconteceu aqui. Ó. Aqui fica assim, ó, y menos 1 é igual a menos 3 oitavos que multiplica x menos 3. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei cruzado. Ó. Por quê? Esse 8 aqui não está dividindo, eu multipliquei ele lá. Ó. Então ficou assim, ó, 8 vezes y, 8y, e 8 vezes 1 dá menos 8. E esse 3 eu multipliquei distributivo aqui, ó. Menos 3 vezes x, ó, dá menos 3x. E menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Foi isso que eu fiz. Por isso que eu cheguei nessa resposta aqui, ó. Tá? Aí o que eu faço? Eu passei a galerinha todinha para cá. Então ficou assim, ó. 8y menos 8. Aí passo 3x mais 3x, passo 9. Menos 9 igual a 0. Pronto. Agora é só organizar. Quem vem primeiro? Primeiro é o x, já está positivo. Depois o y, então 8y. E junto os números, ó. Menos 8 com menos 9 dá menos 17, igual a 0. Por isso que a minha resposta é essa. Tá vendo aqui, ó? Bateu aqui. Eu só apenas simplifiquei, ok? Então era assim que era para fazer a questão número 27. Vamos para a próxima? A próxima questão... Ah, ainda continua, né? A 27 eu parei na D. Vamos para a letra E. Na letra E, diz o seguinte, ó, a equação da reta, né, que passa por esse ponto P e é paralela ao eixo Y. Lembra lá atrás que eu falei, quando uma reta é paralela ao eixo Y, o que acontece? Ela não existe. Aqui, ó, na letra E, eu tenho uma reta aqui, ó, chama reta, vamos chamar uma reta aqui de reta S. Uma reta S. Ela passa aqui no menos 3 e é paralela ao eixo Y. Ela é paralela. Se ela é paralela, o que acontece? Não existe o M. Esse M aqui, ó, ele não existe. Né? Ele não existe. Se ele não existe, na fórmula, a fórmula ela não é assim, ó, é y menos y1, que é igual a m que multiplica x, menos x1, acho que é isso, menos x1. Então, esse m aqui ele não existe. Então, se ele não existe e a fórmula é paralela, então a gente pode associar ela assim. Deixa eu apagar aqui. Ó. Se ela não existe, significa que a reta, ela só vai, se ela é paralela, ela só vai cortar em qual eixo? Ela só vai cortar o eixo x. E ela corta o eixo x aonde? No menos 3. Por isso que a equação fica só assim, ó. X igual a menos 3.
tá? Ou seja, eu só vou encarar esse carinha aqui, tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Na letra F, ele diz o seguinte, ó, o coeficiente angular é menos meio, então esse aqui é o valor do meu m, e o ponto é 2 e menos 1, então é só jogar na fórmula. Aqui eu vou substituir o ponto, e o m ele me deu, que é menos meio. Então, substituindo, ó, menos 3 no lugar da fórmula vai ficar mais 3, e o 2 no lugar do x1 vai ficar menos 2. Apenas fiz a distributiva, tá? Cheguei na equação desse jeito. Pronto. Passei todo mundo para um lado só e igualei quanto? A zero. Então, o x ficou positivo, depois vem o 2y, depois vem o 4. Na letra H. Agora, na letra H, na letra G. Na letra G, está dizendo que a reta passa pelo ponto e agora é paralela ao eixo X. Então, olha só as duas analogias para a gente entender melhor. Ó. Essa aqui, a reta está paralela ao eixo Y. Nesse caso aqui, a reta está paralela, né? A reta está paralela ao eixo X. Se ela está paralela ao eixo X, quer dizer que ela só corta qual eixo? Ela só corta o eixo Y. Em qual ponto? No menos 7. Então, por isso que o ponto aqui ó, é 1 e menos 7. Vou marcar ele aqui só para a gente ver. Quem é o 1 e o menos 7? Vamos supor que aqui é o 1 para X e menos 7 para y, tá aqui. Então, esse ponto P, ele seria aqui, e ele está sobre a reta. Mesma coisa aqui, ó, o ponto P é o menos 3 e menos 4, então menos 3, e vamos supor que aqui seria o menos 4. Então, ó, o ponto P estaria aqui, ó. Enfim, como essa reta é paralela, ela só corta o eixo no menos 3, por isso que o x é menos 3. Como aqui só corta no eixo y, por isso que o y é igual a menos 7. Isso sempre vai acontecer quando as retas forem o quê? Paralela aos eixos, ok? Bem facinho de fazer. Vamos lá para a questão H. Na H, ele passa pelos dois pontos. Ó. Então, a gente já fez um exercício desse. Joga nessa fórmula, subtrai aqui os valores de y e subtrai os valores de x. Chegamos à conclusão que o meu m vale 1. Aí é só escolher um dos dois pontos, ou A ou B. Vai dar a mesma resposta? Vai. Por quê? Porque na fórmula eu tenho que substituir aqui, ó, no lugar do x, do y1 e do x1, um ponto. Qual ponto? Como eu tenho 2, eu posso escolher ou A ou B. No meu caso aí, ó, eu escolhi o A, ó, ponto 1, ponto 1. Por quê? Porque a continha fica mais fácil. Então aí a equação ficou assim, passei todo mundo de um lado para o outro, tá? Só lembrando, ó, que a minha equação não precisa necessariamente ficar assim, ó. Ela poderia... Por que que ficou y e x? Porque quando eu passo esse 1 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, é como se eles se anulassem. Eu posso cortar esse cara com esse. Aí ficou y igual a x, ou eu poderia colocar assim, ó, x menos y igual a zero. Ou seja, eu poderia passar esse y para o outro lado. É a mesma coisa? É, tá? Não faz diferença. Bom, e por último, tem a letra I. Ele diz o seguinte, que a inclinação da reta é de 150 graus e passa pela origem. Quem é a origem? A origem do plano cartesiano a origem é o cruzamento dos dois eixos, então é o ponto 0, 0, tá? Bom, o ângulo a gente viu na tabelinha anterior, ó, o ângulo de 150 graus é o mesmo que a tangente de 30. E a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 50 é a mesma coisa, só que ela está em quadrante o quê? Negativo. Então, jogando na forma, como passa pela origem, ó, o y1 é 0, o x1 é 0 e o m é esse carinha aqui negativo. Então, aqui vai ficar y, e aqui quando você fizer distributivo, vai ficar só ele vezes o x. Então, você pode deixar a equação assim, né? Ou, se você quiser, pode deixar ela assim, ó. Passa esse raiz de 3 para o outro lado, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 3x mais y igual a 0. Pode ficar assim também, tá? Não faz diferença. Ok? Esse aí foi o exercício. E agora vamos para o próximo. Exercício 28. Verifique se o ponto P pertence à reta R, que passa pelos pontos A e B. Bom, eu fiz ele aqui, mas existem várias maneiras de você fazer e verificar. Olha só o que eu fiz aqui para fazer a número 28. Você vai pegar os dois pontos, né? No caso aqui é o ponto A e o ponto B, que é esses dois pontinhos aqui em cima.
Vou achar o m, ou seja, subtrair os y, subtrair o x. Achei o m aqui, ó, que é 4. Substituo nessa fórmula. Aí quem vai ser o y1 e o x1? Qualquer um dos pontos. Qualquer um deles. E aqui eu estou substituindo quem? O ponto A. Ó. Então aqui eu estou substituindo o ponto A. Ó. Esse aqui é o y1 e esse aqui é o x1 do ponto A. Então, montei a minha equação. Está aqui. A minha equação é essa. Ok? Aí como é que eu faço para saber se a pergunta dele, ó, o ponto P pertence à reta? Como é que eu faço? É só lembrar, ó, que o ponto P é 2 e 3. Então, o 2 faz o papel do x e o 3 faz o papel do y, certo? Então, eu vou pegar a equação, que é essa aqui, que a gente acabou de achar, e substituir x e y, né, da equação. Se der zero, é porque ele pertence. Se não der zero, é porque ele não pertence. Então, olha só. Quando eu peguei lá, ó, y menos 4x mais 3. Quem é o y? O y é 3, então vou substituir, ó, 3. Quem é o x? O x é 2, então vamos substituir aqui, ó, vezes 2. Tá aqui, ó, bonitinho. Na hora que eu faço as continhas, ó, eu descobri que aqui vai dar 3 menos 8, né? E 3 mais 3 é 6, menos 8 dá menos 2. E menos 2 é diferente de zero, então ele não pertence. A gente diz o seguinte, que P não pertence à reta. Ah, existe outra maneira para fazer esse exercício, professor? Porque o jeito que o senhor fez aí, eu queria fazer de outra maneira. Existe outra maneira? Existe. Tá? Qual é a outra maneira? Basta verificar se os três pontos são colineares. A gente fez isso na aula passada. Como assim, professor? Como é que eu sei que se um ponto pertence ou não à reta? Ó, eu tenho três pontos. Ó. Aqui eu tenho o ponto P, o ponto A e o ponto B. Eu tenho uma reta. Então, esses três pontos, ó, eles têm que estar na mesma reta. Então, é só calcular o determinante deles, ó, lembra? Se eu achar determinante igual a zero, eles estão alinhados, ou seja, pertence. Então, olha só, substituindo aqui o ponto P, 2 e 3, o A, 1 e o B, que é 0 e menos 3. E agora eu vou repetir o 2 e o 3, que é o ponto P. Então, só para ilustrar, esse aqui é o ponto P, esse é o A, esse é o B e esse é o ponto P. A gente repete o P e o P, ou seja, o primeiro ponto repete lá embaixo. Tá? Bom, e agora é só calcular, ó, calcular determinante, a gente viu isso na aula passada. Então, multiplica diagonal aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, aqui vai dar menos 3 e aqui vai dar 0. Multiplica para cá, ó. Aqui 3 vezes 1 vai dar 3, para a esquerda fica menos 3. Aqui, quando eu multiplico, dá 0. E aqui, quando eu multiplico, vai dar menos 6. Mas como é para a esquerda, fica mais 6. Pronto. Então, quem é o determinante? Vamos fazer continha. Ó. Menos 3 mais 6. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Mais 6 mais 2. Aí eu corto esse 6 com esse 6. O meu determinante dá 2. E observo que esse 2 é diferente de quê? De zero. Então, em outras palavras, esse ponto P não pertence à reta. É uma outra maneira de fazer, tá? É só você lembrar. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, vamos dar continuidade. Próximo é o 29. No 29, ele pede o seguinte: em cada caso, escreva no caderno a equação geral definida pelos pontos. Eu fiz desse jeito aqui, ó, usando a matriz, tá? Eu fiz a matriz desse jeito, ó, completando a terceira coluna com o número 1. Eu ponho os pontos, né? E determino, o primeiro ponto é x e y e completo a terceira coluna com 1 e calculo a determinante. Tá, eu fiz aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem dessa maneira aqui, ó. Vou apagar aqui e vou fazer só a letra A para você ver. Ó, a letra A, os pontos é A e B. Então, eu preciso que você faça assim, ó. Você faz, ó, x, y, aí depois você põe lá, ó, menos 1, que é a letra A, e o 6. Depois você vai colocar o 2 e o menos 3, certo? Que é a letra B. E depois repete de novo, ó, o x e o y. E aqui você calcula a determinante dessa forma aqui, ó. Eu acho bem mais fácil
do que calcular uma determinante quadrada, né? Então, aqui vai ficar, multiplica a diagonal, ó. X vezes 6. Quando eu multiplico para cá, ó, vai dar 6x. Menos 1 vezes menos 3. Aqui vai dar 3. 2 vezes y. Aqui vai dar 2y. Para cá, ó. Y vezes menos 1 dá menos y, mas como é para a esquerda, fica positivo. Troca o sinal, sabe? 6 vezes 2 dá 12. Para a esquerda, troca o sinal. Dá menos 12. Multiplica aqui, ó. Dá menos 3x. Para a esquerda, fica mais 3x. Ok? Bom, então vamos juntar x com x, ó. 3x mais 6x vai dar 9x. Y mais 2y vai dar 3y. E menos 12 mais 3 vai dar menos 9. Isso é igual a zero. Observe que aqui é 9, aqui é 3 e aqui é menos 9. Então, dá para mim dividir tudo por 3. É obrigado? Não. Mas assim, para você ver que a resposta sua está certa, tem que simplificar. Ó. Dá para dividir tudo por 3. Então, se eu dividir aqui por 3, vai ficar 3x. Se eu dividir aqui por 3, vai ficar apenas o y. E se eu dividir aqui por 3, vai dar apenas o 3. E aqui vai dar igual a zero. Por isso que a resposta vai dar essa aqui, ó. Tá? É desse jeito que você tem que fazer todas, ok? Bom, ou você faça igual eu coloquei aqui, ó. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, é só você calcular a determinante desse jeito. Eu acho mais chatinho, porque você vai ter que dobrar aqui, né? Aqui você vai ter que dobrar, ó, essa coluna, menos 1 e o 2, e dobrar aqui, ó, y, o 6 e o menos 3. E multiplicar de 3 em 3 para a direita, de 3 em 3 para a esquerda. Eu acho muito mais fácil, mais difícil, então eu não vou nem opinar para você fazer desse jeito. Mas enfim, todos da 29 você faz desse jeito, tá? Então, olha aí, para o vídeo, vê se as suas respostas bateram com essas aí. O que pode acontecer é o seguinte, a sua resposta der, por exemplo, igual essa aqui, ó. A sua resposta poderia ter dado assim, ó, menos 4x mais y mais 9 igual a zero. Não é que está errado, é porque esse x ele tem que ficar positivo. Então, é só você multiplicar por menos 1, tá? Que aí vai ficar igual ao que está aí na resposta do livro. Ok? Vamos continuar. O exercício 34, ele diz o seguinte, ó, escreva no caderno a forma reduzida da equação. Então, vamos só lembrar um pouquinho o que é isso? Se eu coloco a equação assim, ó, ax mais by mais c igual a zero, isso aqui é geral, é uma equação geral. Se eu coloco assim, ó, y igual a mx mais n, isso aqui é chamada de reduzida. O que é isso? Se você igualar a equação a zero, ela é chamada de equação geral. Se você isola o y, ela é chamada de reduzida. O exercício ele quer que você faça. Ele quer a equação reduzida. Então, vamos lá? Eu fiz aqui, mas eu vou mostrar como é que a gente faz aqui usando matriz, tá? Então, você vai fazer x e y. Primeiro ponto é o P1, 2 e 7. Próximo ponto é menos 1 e menos 5. Aí você repete de novo, ó, x, y. E aí, a gente calcula a determinante. Ó, x vezes 7, aqui vai dar 7x. 2 vezes menos 5 dá menos 10. E 1 vezes y dá menos y. Agora essa diagonal aqui, ó, vai dar 2y, fica menos 2y. 7 vezes menos 1 dá menos 7, aí troca o sinal, fica 7. Menos 5 vezes x dá menos 5x, para a esquerda troca o sinal, então vai ficar apenas o 5x. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui vai ficar apenas o 5x. Agora é só juntar, ó, x com x, ó. 5x com 7x dá 12x. Menos 2y com menos y dá menos 3y. E 7 com menos 10 dá menos 3, igual a zero. O que você está vendo aqui também? Que tudo dá para dividir por 3. Ó. Então, vamos dividir a equação todinha por 3. Se eu dividir tudo por 3, aqui vai ficar 4x, aqui vai ficar menos y, aqui vai ficar menos 1, igual a zero. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu não quero uma equação reduzida, então eu tenho que isolar. Aqui está equação geral. Por quê? Está igualada a zero. Então, para mim fazer uma equação reduzida, eu isolo o y. Então, eu vou passar esse y para o outro lado. Ó. Então, fica assim, ó, 4x menos 1. E o y, que é negativo, vai para o outro lado positivo. Então, a minha equação fica assim, ó, y
né, de um lado e a equação do outro. Então, y é igual a 4x menos 1, que é a resposta que eu dei aqui, ó. Ok? Então, vamos ver como é que eu fiz aqui. Só que eu fiz aqui usando usando outra regra, né? Olha só como é que eu fiz. Eu primeiro calculei o m, né, que é só subtrair os y e subtrair o x. Então, achei o m valendo 4. Aí eu joguei na forma reduzida, ó. A forma é essa aqui, ó. Então, ficou y, a fórmula é assim, ó, mx mais n. Então, esse m é 4, que eu acabei de calcular. Então, ficou y igual a 4x mais n. Aí tem um problema, né? Quem é o n? Aí eu tive que fazer outro trabalhinho para descobrir, ó. O que eu fiz? Eu escolhi qualquer um dos pontos, peguei o P1. Então, eu sei que esse aqui é o valor do x e esse aqui é o valor do y. Aí eu peguei a equaçãozinha que eu tinha encontrado e substituí, ó. No lugar do y eu coloquei 7. No lugar do x, eu coloquei 2. Aí ficou 4 vezes 2. Multipliquei, ó. 4 vezes 2 dá 8, certo? E lá dá 7. Então, quando eu passei o 8 para o outro lado, ficou 7 menos 8. E 7 menos 8 é menos 1, certo? Então, descobri que o meu n, ó, vale menos 1. Aí pronto, é só voltar na anterior e substituir, ó. No lugar do n, eu coloco o quê? Menos 1. Aí a equação ficou assim, ó. Aí você decide qual que você achou melhor, do jeito que eu fiz, né, usando matriz, ou desse jeito aqui. São várias opções que você tem para você responder, ok? Ainda tem outras opções aqui, mas não vem ao caso a gente discutir ela aqui agora, tá? Porque você poderia também substituir outros pontos aí para você saber, tá? Vamos lá para 35. Na 35, ele pede assim, ó, dada a reta de equação, determine o coeficiente angular. Bom, lembrando que a fórmula é assim, ó. O coeficiente angular é quando você isola o y. Quem é o coeficiente angular? É esse m. Quem é o m? É tudo que multiplica o x. Então, nessa equação, ó, 3x mais 4y igual a 7, que é essa aqui, é só isolar o y. Então, eu vou passar o 3x para o outro lado. Ó. Então, fica, ó, 4y é igual a 7 menos 3x. E agora eu vou passar esse 4 dividindo. Y igual a 7 menos 3x dividido por 4. Aí eu te pergunto, ó, o m não é o que multiplica o x? Quem é que está próximo do x? Vou até destacar aqui de outra cor. Quem está próximo do x é o 3 quartos. É essa fração aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que está assim, ó. 7 quartos menos 3 quartos de x. É a mesma coisa, só que aqui está com um traço só. Então, quem está próximo do x é esse carinha aqui, ó. Então, por isso que o meu m, essa aqui é a questão 35. Tá? Por isso que o meu m, ó, é esse carinha aqui, ó. Menos 3 sobre 4. Tá? Ok? Foi o que eu fiz aqui, ó. Se você observar, a mesma resolução aqui dá para entender, ó. Eu peguei a equação e isolei quem? Isolei o y e verifiquei quem está próximo do x, o menos 3 sobre 4. É assim que a gente resolve, acha o coeficiente angular. É só isolar o y, bem facinho. Bom, na 38, ele tem a figura, aí ele pede o seguinte. Na figura é um paralelogramo, determina a equação geral da reta suporte da diagonal AC e BD. Bom, primeiro vamos pensar na AC. Diagonal é isso aqui, ó. É uma reta. Diagonal corta a figura no meio, tá? Bom, se é uma reta, vou pegar aqui a cor vermelha. Se é uma reta, então ela tem equação, certo? Quem é os pontos dessa reta? É o ponto A. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ponto A. Quem é o ponto A? São as coordenadas 1 e 1. Eu estou olhando na figura, ó. 1 e 1. Primeiro coordenada é para x, depois para y. E aí vem o ponto C. Quem é o ponto C? São as coordenadas 6 e as coordenadas 5. Então, 6 e 5. Pronto. Aí, o que ele quer saber? Qual é a equação geral. Então, a melhor maneira de você fazer isso é usando determinante. Ó. Então, você vai fazer assim, ó, x, y, depois 1 e 1, depois 6 e 5, x e y. Pronto. Calcula determinante aqui, ó. Então, multiplicando aqui, ó, vai dar x, multiplicando a diagonal, ó, vai dar 5, essa diagonal aqui, ó, vai dar 6y.
Essa diagonal vai ficar y, para a esquerda fica menos y. Multiplica aqui, ó, 6 vezes 1 vai ficar 6, para a esquerda fica negativo, que você troca o sinal. 5x, fica menos 5x, que você troca o sinal. Agora é só juntar o x, ó. Menos 5x mais x dá menos 4x. Menos y mais 6y vai ficar mais 5y. E menos 6 com mais 5 vai ficar menos 1. Bom, a equação é essa, mas o que está de estranho? O que está de estranho nessa equação é que o x está negativo. Ó. E a equação, normalmente, eles não gostam que esse x fica negativo. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, eu troco os sinais. Ó. 4x, aqui fica menos 5y, e aqui fica mais 1, e aqui fica igual a zero. Pronto, essa é a equação que eu encontrei aqui. Ó. Tá? A equação da diagonal. Vai ficar esse valor. E assim a gente vai fazer com a outra diagonal também, tá, pessoal? Agora, se você analisar, a outra diagonal é de D para B. Então, eu tenho lá a coordenada de D, que é 2 e 4, que é só olhar aqui, ó, no gráfico. E a coordenada de B. Quem é o B? As coordenadas, ó, é 5. E a outra coordenada aqui, ó, de Y é 2. E faz a mesma coisa. Vamos ver como é que eu fiz isso aqui? Como é que eu respondi? Ó, eu calculei a determinante, só que eu usei esse carinha aqui, o livro, né? Usou essa determinante e depois fez o cálculo também com determinante. Só que, em vez de fazer assim com essa determinante, faça igual eu acabei de fazer, tá? Fica mais fácil. Então, é assim que faz o exercício 38. Depois você pode dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada, ok? Bom, então aqui encerra, né, as atividades dessa semana. Assista com calma, tá? Lembre-se que para achar o coeficiente angular é só isolar o y. Então, se eu tenho assim, por exemplo, ó, 2x mais y igual a 5. Quem é o coeficiente angular? Você isola. Ó. Vai ficar assim, ó, 5 menos 2x. Então, o coeficiente angular, que é o m, vai ser menos 2. Ou seja, ele vai ser o carinha que está multiplicando o x. É assim que a gente faz o coeficiente angular. Ok? Um abraço e a gente se vê então na próxima semana. Até mais.